E aí, amigos? Como estão? Espero que esteja tudo bem. E hoje passando aqui para falar do jogo do Flamengo e Mirassol. Ontem eu assisti, né? Palmeiras e Fluminense. Para mim foi um jogo legal, divertido de ver, correria. O time do Flamengo joga muito lento, né? Oportunidade, assim, teve espaços, né? Gostei bastante do jogo, assim. E o Palmeiras abre o placar, né? Ali, com o Gustavo Gomes. E eu olhei o jogo e falei, pô, o Fluminense vai fazer um gol. O Fluminense também tava bem na partida, tá? Aí surgiu um empate. Depois o Palmeiras faz mais um gol. Na raspadinha, né? Pum. E o Fluminense reagiu. Porque os dois times precisavam vencer também, né? Essa que é a verdade. Talvez o jogo... Eu gostei do jogo por causa disso. Dessa correria. E teve espaço. Os dois times precisavam vencer. E queriam vencer. Só que o Palmeiras ainda tem gordura, né? Aí me veio o jogo do Flamengo na cabeça. O Flamengo, que teve oportunidade de encostar no Palmeiras e não encostou. Um Flamengo que não faz tanto gol, que nem também ano passado. Fez contra o Vitória, 8-0, fez contra o Fortaleza. Mas o Flamengo era de 1-0, 2-0, dentro da sua normalidade. E um detalhe que me pega muito, que é um detalhe importante, qual o Flamengo que nós vamos ver hoje? É o que jogou contra quem? Que joga bem contra a Chapecoense? Jogou bem contra o Vitória, inclusive esse mesmo Vitória que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. O que deu tempo pro Leonardo Jardim ali, assim, da galera não meter muito pau nele, foi ter sido campeão carioca. Na Bacia das Almas, o Flamengo conseguiu reagir. E eu avisei meus amigos tricolores, falei, cara, importante que o problema de vocês é que o Flamengo chegou lá. Vocês vão perder, mano. O Leonardo Jardim deve estar animado, vai chegar numa final, ele já pode ganhar o primeiro título rápido. Mas se perder também tem a desculpa de que o treinador chegou agora. Concordo? Nós voltando a fazer uma, não uma análise, né? Mas o comentário dentro daquilo que eu falei, né? Tem um detalhe dentro disso tudo. Esse Flamengo é qual que nós vamos assistir hoje, hein? Vocês estão confiantes? Não, mas tem que confiar. Mas vocês estão confiantes? Se você perguntar pra mim, não sei, cara, te responder. Mas se eu tivesse que te dar uma resposta agora de imediato, eu falaria que não. Porque esse Flamengo não é um time confiável, cara. Ano passado, o Flamengo ganhou muito por causa de. É engraçado como o Luiz Araújo perdeu espaço. A torcida do Flamengo foi chamando o cara de bagre, caralho. Ele foi um dos artilheiros do Flamengo na temporada do ano passado. E os gols deles, os gols que ele participou, teve, se eu não me engano, teve um aí. Eu tô lembrando agora, rápido, assim, nem pesquisei. Principalmente contra o São Paulo e contra o Sport. Contra o São Paulo, o jogo ia ficar 0-0. Ele dá um pulo sem asa, faz um puta golaço. E contra o Sport também faz um puta golaço. E o Sport, inclusive, tem um jogador expulso. E o Sport estava conseguindo segurar o Flamengo. O Flamengo não tava jogando bem, não, tá? O Flamengo ano passado jogou vários jogos mal. Péssimos jogos. Mas vencia. Contra o Red Bull Bragantino, que o Flamengo não ganha lá de jeito nenhum. Com o Felipe Luiz conseguiu ganhar. Esse tipo de vitória também nos beneficia, porque quando o Flamengo também ia jogar no Paraná, perde pro Paraná, lá em Curitiba, perde para Curitiba, perde pro Atlético Paranaense. E quando você começa a vencer o Atlético Paranaense fora também, isso mostra que o seu time tá muito bem entrosado e muito forte. E eu lembro que quando os anos que o Palmeiras bateu o campeão, o Palmeiras também venceu lá fora, né? Principalmente o Atlético Paranaense era 1-0, 2-1, né? E hoje praticamente não joga mais, né? Não sei o que aconteceu. Não tem as oportunidades, sendo que o próprio treinador já tinha pedido ele no Cruzeiro.
Mas hoje o Flamengo vai entrar com força máxima. Tem que entrar com força máxima para poder baixar esse negócio aí para 3 pontos. Porque bota para 3 pontos, o Flamengo entra no campeonato. Porque o Flamengo oscila muito. O Flamengo empatou com o São Paulo. E não é para empatar com o São Paulo, gente. É para ganhar no Maracanã. O Flamengo não pode ficar se dando luxo de ficar empatando esses joguinhos. Ah, são do confronto de gigante. Não interessa, meu irmão. Quando o Flamengo tava na merda, era confronto de gigante. O Flamengo tomava 3-0 aqui no Maracanã. O Flamengo tomava pau no Morumbi. O Corinthians de 2015, eu lembro. Foi 2015? O Corinthians do Jadson? É. Eu lembro que o César ainda era o goleiro do Flamengo. Jogou nessa partida. O Corinthians era um puta time entrosado do Tite. Tecnicamente, jogando futebol muito bonito. E muito regular e eficiente. No Maracanã, 3-0. Sem força. Aí o Flamengo enfrenta. Não, é um confronto de gigante. Tá, mas tem que ganhar. Tem que ganhar. E o Flamengo tá com dificuldade de ganhar de time grande. Esse jogo na Libertadores aí falta eficiência. Falta eficiência. No Maracanã também pode dar mole. E o Mirassol, que ano passado não perdia em casa, pelo menos esse ano consegue perder. E o Mirassol do ano passado não é o Mirassol forte. Aquele Mirassol forte que teve ano passado, por estar disputando 2 competições. Acredito que quando você vende também um elenco que se entrosou, tudo casa, né? O elenco entrosado, o pessoal dos caras parecia ser muito bom, o treinador animado, os jogadores animados, com uma possibilidade de classificação para Libertadores. Isso tudo, né, faz o ambiente ficar muito bom, né? Favorável também. Agora, qual Flamengo nós vamos ver jogar? O do Chapecoense? O que joga contra o Remo? Ou que joga contra São Paulo, que joga mal, que anda em campo, que é sonolento, não é eficiente, não acontece nada. Porque o Pedro também tá jogando nada. Lembrando que o Flamengo tentou o Caio Jorge. É mais um tipo de jogador que os treinadores gostam, que é um centroavante que fica se movendo que nem o Vitor Roque. O Vitor Roque joga com o Flávio Lopes, mas o Vitor Roque também se jogar na frente adiantado, ele anda para lá e para cá, ele se move. E os meias conseguem entrar. O De Arrascaeta, será que vai voltar a jogar pelo menos minimamente um pouquinho de bola nesse jogo? Talvez ano passado ele jogou muito bem, ele foi o melhor jogador do Flamengo em questão de linha. Na Libertadores foi o Rossi, deram pro Arrascaeta, mas o Rossi salvou o Flamengo na Libertadores várias vezes, muitas vezes. O Arrascaeta, o Paquetá precisam jogar bola e o Pedro também, porque nós vamos precisar desses caras, principalmente nesses jogos fora de casa. Esse Mirassol dá pro Flamengo ganhar. O Flamengo tem que entrar com foco, com vontade de ganhar, cara. Eu não sei que raios acontece que toda vez que tem a oportunidade de se aproximar, o Flamengo joga pessimamente. Eu assisto jogos do Flamengo com todo respeito, sem esperar muita coisa. Eu já vou preparado para um empate, para uma decepção, em várias vezes. Só que o Palmeiras, ele não empatou, o Palmeiras perdeu. Deu mais uma oportunidade para o Flamengo encostar. É a terceira. E o Flamengo vai encostar ou vai arregar? E aí, Leonardo Jardim? Vai para cima ou vai jogar na retranca? Porque esse time tá me lembrando muito do Barbieri, que você fica tocando bola para lá e para cá e não avança. Contra o Cruzeiro foi legal. Vou segurar a bola e vou dar uma bola pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá com 30 e poucos anos, mas o Bruno Henrique ainda continua muito veloz. Só que nós estamos pecando, porque o Flamengo, todo jogo é um Deus nos acuda também, né? E o Flamengo do Felipe Luiz era muito eficiente na defesa, que nem era o Palmeiras do Abel. Só que todo jogo praticamente toma um gol. Raramente o Flamengo não toma gol. O Flamengo toma gol direto. Com o Felipe Luiz a gente sabia que se o Flamengo fizesse 1-0, a chance de ter 3 pontos eram muito altas, altíssimas. Porque ia segurar. O Palmeiras do Abel também era assim. Se fizesse 1-0, já sabia que dificilmente passaria. Esses 3 pontos passariam.
das mãos, né, do Palmeiras e do Flamengo também, respectivamente falando, né? Porque os dois times, quando faziam 1-0, era muito difícil você penetrar na defesa desses times. Esse ano não. Esse ano o Flamengo faz pouco gol, só que toma gol. Se tomar um gol do Mirassol, eu não sei se o Flamengo tem força pra reagir, não. Aí tem elenco. Cara, eu não gosto desse negócio de elenco. Pra mim, o Flamengo não tem elenco. Pra mim, o Flamengo gastou muito dinheiro em vários jogadores que não têm eficiência, que não agregam. Isso pra mim é muito complicado. O Flamengo não pode tomar gol. O Flamengo tem que abrir o placar, porque o Mirassol vai vir pra cima com empolgação. Aí o Flamengo tem que saber aproveitar esses espaços e, como diria, né, rodar a faquinha pra poder levar esses 3 pontos. Porque o Flamengo tem que ganhar. Se empatar, pra mim, já tá claramente demonstrando que o Flamengo não tem força para bater campeão. Se o Atlético Paranaense tivesse um timezinho melhor, aí que eu falo de estrutura ali, mais no banco, o Atlético Paranaense dá os mesmos moles, só que não tem os mesmos jogadores, né, que dizem os gastos, o elenco que o Palmeiras e o Flamengo tem. Ou eu tô mentindo? Mas da Cebolinha vai mudar muita coisa? Não sei. Paquetá fez um gol. Mas depois também, contra o Cruzeiro, perdeu bola, perdeu uma bola, armou um contra-ataque pro Cruzeiro também. Não jogou tão bem, não. Arrascaeta tá andando em campo, a gente já sabe, mas voltou de lesão. Então a gente já conhece o nosso mago. Tem que deixar ele ir ganhando ritmo. Daqui a pouco ele começa a acelerar. Daqui a pouco ele começa a entrar no jogo, pega ritmo mesmo, aí vai vir o Arrascaeta que nós gostamos. Que é o que faz gol, participa, entendeu? Porque o Paquetá joga na dele também, né? E Paquetá, um jogador que custou ouro, é complicado, cara. Eu vou nem... E vamos ver, né? Se machuca bastante também nosso amigo Paquetá, né? Quero ver qual o Flamengo que vai entrar hoje, porque o Flamengo precisa vencer. O Flamengo tem que ganhar. O Flamengo tem que vencer. Aí vai ser independente se jogar bem ou não, tá? Tem que prezar pela vitória. Vai jogar bem? Porra, não sei. Será que os jogadores também não estão com a cabeça lá no Maracanã? Contra o Cruzeiro no meio de semana? Mas dá pra ganhar, não dá, gente? Dá pra descansar, o jogo é no Rio de Janeiro. Dá pros caras descansar, fazer um trabalho mais técnico. Ou não? Espero que o Flamengo ganhe. Tô tão confiante assim? Não. Mas eles vão ganhar. Espero eu. E precisam. Porque essa vitória vai ser fundamental para botar o Flamengo confiante também para jogar contra o Cruzeiro na quarta-feira. Porque o Flamengo precisa dessa confiança. Eu tô sentindo que às vezes o Flamengo perde muita confiança dentro dos jogos. Se ganhar de 2-1, 1-0, já dá 3 pontos, já dá aquela alegria e confiança para quarta-feira também. Mas veremos qual Flamengo vai atuar hoje. O arame liso ou péssimo Flamengo, ou um Flamengo que joga bem e eficiente, que nem jogou alguns jogos aí contra o Chapecoense, joga contra Remo, né? Os times mais lá de baixo, né? Vamos ver como é que vai ser quando é da carruagem. Espero não ser surpreendido nesse jogo de 6h30 hoje. Complicado, mas vamos. Uma vitória. Vamos confiar, vamos acreditar. Independente das nossas desconfianças, né? Tomara que dê tudo certo aí, Pedro volte a fazer gol. E o pessoal, né, acerte o gol, né? Que tá difícil também. Falando isso, obrigado. Sejam bem-vindos. Valeu.